que fecha a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa, e aí o técnico Leonardo Jardim vai ter uma noção exata do que ele tem nas mãos, né? Quais as opções que ele vai ter para levar para São Paulo. Isso porque há alguns problemas nesta equipe do Cruzeiro. Para começar, vamos colocar assim, que na esquerda o Kaique já era titular, né? O Kaique é um jogador que vem sendo utilizado por mais vezes aí do lado esquerdo, apesar de ter o Vidalba ali fazendo alguns jogos treinos e participando de amistosos também como titular. O Kaique é um atleta que tem uma possibilidade para assumir o maior protagonismo no Cruzeiro. Inclusive, até uma matéria que está no nosso tatiaesporte.com.br de hoje. Saída de Marlon do Cruzeiro abre espaço para protagonismo de Kaique, assinada pelo companheiro Guilherme Pio. E é verdade, o Kaique pode ser uma volta, vou colocar assim, natural nessa equipe do Cruzeiro. O que para mim não foi normal foi o Marlon ser titular contra o Mochuque Runa. Sinceramente, a gente tem espaço para uma pergunta só, essa daí eu fiz de outra questão que eu abordei com o treinador, essa daí vai ficar realmente pra gente tentar entender depois o que aconteceu pro Marlon ser titular. Até porque naquele momento ele não tinha sido negociado publicamente, né? Imagino que antes, já falamos sobre isso, já havia uma negociação e fica essa incoerência explicando o porquê de você não ter perguntado nem nenhuma outra pessoa, porque a informação exclusiva, inclusive trazida pela Itatiaia, foi após a partida no dia seguinte, né, parceiro? A pergunta que eu fiz foi porque é um jogo, um dos mais feios da história do Cruzeiro. É a pergunta que tinha que ser feita, né? A verdade é essa. Vamos lá. E aí, então essa é uma mudança certa, Thiagão? Pontuamos uma mudança. No meio-campo, sem o Mateuzinho, sem o Matheus Henrique, que é uma alteração que vai sair por conta de departamento médico, lesão no joelho direito, menisco. O Thiago Reis estava do meu lado na hora e falava assim: Pansieri, isso aí é menisco. A queda do Mateuzinho foi muito estranha. Ele cai muito estranho depois de chocar com o Tapieiro. E ali, realmente, agora vai passar por essa intervenção cirúrgica no comando do Dr. Sérgio Campolina. E uma outra mudança que vai acontecer é na zaga, né? O Jonathan Jesus está fora, vai cumprir a suspensão porque foi expulso no jogo contra o Internacional. E aí, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Por exemplo, o Gamarra, será que vai ser escolhido para a zaga? É uma interrogação. Ou será que ele vai colocar algum garoto da base, já que o Vidalba não está com tanto cartaz assim para a zaga? Outro ponto, o Wallace, para fazer essa função de segundo homem, como já fez em algumas oportunidades no Grêmio e outros times, ao lado do Lucas Romero, é uma possibilidade, é um caminho, né? E para lateral, eu já expliquei que é o Kaique que tem tudo para assumir essa vaga na equipe do Cruzeiro. Thiago? Olha, eu tô curioso para saber como vai se portar o time do Cruzeiro nesse jogo, porque sinto que o Matheus Henrique fará uma falta tremenda, né? Tremenda. Era quem dava dinâmica ao meio-campo, era quem deixava o jogo do Cruzeiro mais solto. E eu não vejo dentro do elenco do Cruzeiro alguém capaz de suprir essa ausência. Você enxerga ali, dá pra talvez o sistema mudar alguma coisa para deixar esse Cruzeiro com a mesma dinâmica que o Mateuzinho dava a esse meio-campo, sabendo que ele vai ficar aí quase 90 dias de fora, Lê? Pra mim você tá falando aí do jogador mais regular do time, né? Você acho que tem uma briga aí com o Dudu, que também tem se dado muito para a equipe do Cruzeiro, né? Tem jogadores que têm um potencial gigantesco, mas que não vem jogando aquilo que a gente sabe que pode jogar, o que espera, né? Mas o mais regular de todos, para mim, é o Mateuzinho, né? E eu torço muito pela recuperação dele. Eu acho que não vai dar a mesma dinâmica, mas você pode ter um suporte maior de marcação. O Mateuzinho, na minha opinião, ele faz tudo bem, né? Tudo que ele faz bem. Mas você pode colocar, por exemplo, um jogador que tenha mais pegada, que tenha mais marcação, até para proteger uma defesa que tem se mostrado muito frágil, né? E um time que tem jogadores de frente que não se dão tanto no momento defensivo. Então, de repente, tentando ver algum lado positivo nessa história, é você ter uma marcação mais forte no meio-campo. E isso pode acontecer no jogo contra o São Paulo. Ô, Edu, aliás, o Cruzeiro, né? Uma sina jogar lá no Morumbi, o histórico do Cruzeiro no Morumbi é terrível em Campeonato Brasileiro. Agora, pode o treinador pensando, né? E um momento também no Cruzeiro, eu me recuso a acreditar que ele vai jogar contra o São Paulo nesse momento de crise, deixando o Cruzeiro exposto como tem deixado, deixando o Cruzeiro vulnerável como tem deixado nos últimos jogos, aliás, em todos os jogos em que o Leonardo Jardim comandou, se não seria o caso, Edu, de mudar
essa formação, essa formatação tática do Cruzeiro para jogar lá contra o Morumbi. Pelo momento, sabe? Ó, vamos ter humildade, gente. Fechadinho aqui. Tentar não tomar gol. São 14 jogos tomando gol todo jogo. Perdão, deixa eu te interromper, porque é notícia nova, notícia importante. O Matheus Henrique foi submetido a uma cirurgia hoje. Então, a cirurgia já aconteceu devido a essa lesão no menisco lateral do joelho direito. O procedimento, como eu disse, teria o acompanhamento e seria conduzido pelo doutor Sérgio Campolini, e foi. Também com o doutor Wallace Espada, que é outro médico do Cruzeiro, também especialista em joelho, no Hospital Horizonte, aqui em Belo Horizonte. A previsão de alta hospitalar é para a noite de hoje e todo o processo de recuperação vai acontecer no Cruzeiro. Ou seja, informação de momento, Mateuzinho acabou de ser operado e pode ganhar alta hoje. Segue, Thiago. Diante disso, Edu, e do que eu vinha expondo a você, não é hora de ter um pouquinho mais de humildade, fechar a casinha, sabe? Não tentar jogar tão exposto como ele vem jogando os últimos jogos, todos os jogos sob o comando do Leonardo Jardim. Cruzeiro a 14 jogos, tomando gol todo jogo. Não é hora de pensar numa situação mais conservadora para enfrentar o São Paulo? Ô, Thiago, eu acho que já passou da hora, né? Desde o amistoso contra o Bragantino, que eu já venho pregando aqui que o Cruzeiro estava ficando exposto, sobrecarregando os dois volantes. No caso, era o Wallace e Matheus Henrique. E agora, sem o Matheus Henrique, o Jardim vai ter que repensar. Mas não é uma situação fácil. Ele passou 40 dias trabalhando um desenho tático com o Cruzeiro da forma que ele queria jogar. E a partir dos jogos, essas partidas começaram a mostrar pra gente, talvez pro próprio Jardim, que a coisa não estava funcionando. E ele não tem tempo para trabalhar, né? Porque é jogo final de semana, é jogo meio de semana, jogo final de semana, jogo meio de semana. Não há mais aquela semana cheia, não há mais 10 dias, 7 dias de sequência de treinamentos. Então não é simples. Mas eu concordo, eu não consigo responsabilizar o Leonardo Jardim pelo momento de crise pelo qual passa o Cruzeiro, crise técnica em campo, crise administrativa, mas eu consigo e eu tenho o direito de discordar da ideia de jogo do Leonardo Jardim. Por exemplo, eu acho que o Cruzeiro tinha que jogar com 4 homens no meio e apenas 2 atacantes, nesse momento. Ainda que as peças não estejam funcionando, o Wallace tem jogado mal, o Romero tem jogado mal, o Lucas Silva tem jogado pouco, Matheus Pereira está voltando agora. Eu escalaria esses 4. Com espaço para o Christian, talvez. Com Dudu e Gabriel Barbosa no ataque, tendo o Caio Jorge pedindo passagem, que é o cara que entrega muito mais sem a bola nesse time do Cruzeiro. Eu não consigo enxergar esse Cruzeiro com 2 volantes e 4 meias / atacantes, porque o Jardim não gosta de chamar de 4 atacantes. E outra, né? O Matheus Henrique vai fazer muita falta. Eu concordo com o Alê, ele é o jogador mais regular do Cruzeiro, não é esse ano não, é desde julho do ano passado. Ele pode não ser o melhor tecnicamente e o maior nome do elenco, mas é o mais regular entre todos desde julho do ano passado. Só que esse ano estava sendo muito mal utilizado, cara. Matheus Henrique praticamente não passava no meio de campo, porque os 2 volantes tinham que ficar, porque os 4 lá da frente era só lá na frente. E Dudu e Wanderson não estavam conseguindo entregar na recomposição. Então, o Leonardo Jardim precisa repensar sim, ele precisa fazer essa mudança sem tempo, o que é muito difícil, porque ele vai ter que contar com os jogos, e ele precisa entregar resultado. Então, a situação do Jardim é muito complicada. Ele está trabalhando numa panela de pressão que é o futebol brasileiro, com o treinador. Se ele não entregar resultado, por mais que ele não seja o principal responsável, ele vai acabar pagando o pato.